terceira e última parte da nossa aula de hoje de história. E nós vamos falar um pouquinho sobre a página 413. E nessa página 413, nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina luterana. Então, eu espero que você esteja animado ainda para nós terminarmos nossa aula de hoje. A sua apostila do lado, lápis e borracha, e vamos embora para mais uma aula de história. E nós já vamos finalizar, fiquem tranquilos. Não se esqueça, me envia a atividade, foto e me envia. Senão vai ficar com menos e vai ficar com 0 de pontos. Vamos lá então? Lembra que eu expliquei para vocês? Olha só, não, antes disso eu quero explicar para vocês uma coisa. Doutrina luterana. Luterana vem de quem? Martinho Lutero. Então, doutrina luterana quer dizer que Lutero fez um conjunto de regras, uma organização de um pensamento. E que pensamento é esse? Da sua própria ideia. Então, doutrina luterana significa que ele organizou, ele quem? Martinho Lutero, organizou um conjunto de regras e valores de uma religião que é a dele, né? A doutrina luterana. Como, por exemplo, para ficar mais fácil para você entender, a Igreja Católica tem um conjunto de regras no catecismo da igreja. Então, ó, Catecismo da Igreja Católica. Esse livro aqui são todas as regras, a doutrina da Igreja Católica está aqui nesse livro, né? Então, é isso que o Martinho Lutero fez. Ele fez uma doutrina nova, não mais essa da igreja, que ele seguia. Ele não quer mais seguir isso aqui. Ele agora quer seguir uma própria doutrina, uma própria regra, um próprio conjunto de ideias que ele estava formulando. Então, ele descartou isso aqui. Ele não quer mais isso aqui. A da Igreja Católica ele não quer mais. Vamos, então? Entendeu? Espero que tenha entendido. Lembra que eu expliquei que Lutero ficou isolado lá no castelo de Wartburg para não ser perseguido pela Igreja Católica? Ele ficou lá quietinho, lá, isolado, né, se protegendo? Então, ele ficou lá isolado, mas ele não ficou lá sem fazer nada. Ele começou a escrever a sua própria doutrina. Vou ler 3 pontos principais da sua doutrina. Olha só, esses 3 pontos principais estão lá na página 413. Esses 3 pontos vocês vão grifando enquanto eu estou lendo. Então, podem grifar os 3 pontos. Primeiro ponto, ele fala sobre a justificação pela fé. O segundo ponto, sacerdócio universal. E o terceiro ponto, sobre a negação da infabilidade da igreja. Infalibilidade da igreja. Então, é isso que ele coloca. E se você ler, você vai entender o significado desses 3 pontos, tá bom? Podem grifar esses 3 pontos aí. Olha só, ele não aceitava, pessoal, o culto aos santos. Então, ele não concordava com isso, e nem de imagens. Defendia o fim do celibato. O que é fim do celibato? É que os padres eles não podem se casar e constituir uma família. Mas, para Martinho Lutero, ele falava que não, isso não era legal. Ele não concordava com isso. Ele falava que os padres, sim, tinham que ter essa liberdade de poder casar e constituir família. Então, ele não concordava com o celibato. Página 415. Pratique. Você vai ter que realizar a atividade número 7. O que você vai ter que fazer aqui? Colocar a sua opinião, não é a minha, é a sua. Se é a favor ou contra o celibato dos padres. Então, se você é a favor, coloque eu sou a favor e explique o porquê que você acha que é a favor. O porquê que a sua opinião é a favor. Ah, eu não concordo. Então explica o porquê que você não concorda. Ponto. É isso que você vai ter que fazer na número 7. 8. Você vai pesquisar o que significa a palavra iconoclastia. Vai lá no computador, no celular, pesquisa iconoclastia. Pesquisou o significado disso? E depois você vai identificar a semelhança entre a iconoclastia e o movimento luterano, para já ajudar na sua resposta. Olha só, a semelhança desses 2 movimentos, esse movimento da iconoclastia e do movimento luterano, é o seguinte:
os dois têm a mesma ideia. E que ideia que é essa? Destruição de imagens do cristianismo. Então, para os dois, tanto a iconoclastia quanto o movimento luterano, eles falavam, os dois têm a semelhança de que os dois movimentos defendem que o cristianismo não pode ter imagens, ponto final. Se você prestou atenção, você consegue fazer essa atividade sem pesquisar aí, só com essa explicação que eu dei. 9. Você vai, claro que você está pausando, respondendo, pausando e respondendo. Espero que você esteja fazendo isso, senão você não vai conseguir organizar seu pensamento. Então, pausa e volta. Pausa e volta para você conseguir entender cada questão. A número 9, o que você vai ter que fazer? Responder por que as imagens religiosas são importantes para algumas pessoas. E se para você é importante, é a sua opinião. Você acha que as imagens são importantes numa religião? Se sim, fala o porquê que é importante. Mas se você não acha que é importante, por que para algumas pessoas é importante? Então é a sua opinião aqui, não é a minha opinião, é a sua opinião. Pessoal, acabou, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e não se esqueçam, me mandem as fotos, porque a Andrea está de olho em vocês, de quem está entregando ou não as tarefas. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima.